com direito a cafezinho, né, Diego Alves? Vamos acompanhar a coletiva do Felipe Luiz, imagens do treino com a Jéssica CRF, treino do Mengão direto de Doha para vocês. Mas eu vou começar aqui pela pergunta, cafezinho, Diego Alves, do Felipe Luiz. Também começar pela pergunta do Simon Ledo, do Coluna do Fla, porque o Felipe falou qual o time que o PSG parece. Parece mais o Bayern ou parece mais o Chelsea? A gente prefere que pareça o Chelsea. Vamos acompanhar aí a coletiva com as perguntas todas e treino do Flamengo. Daqui a pouco a gente vem também com zona mista e treino do Mengão e notícias em geral. Lembrando de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aqui, Felipe. Diego Alves, Cazé TV. Prazer falar com você. Eu queria saber do Felipe Luiz. Eu sei que a gente está prestes a um grande jogo, uma grande final, mas eu queria saber do Felipe Luiz pessoa. Se ele olha para trás, final de 2023, quando você anuncia a sua aposentadoria, que para mim poderia ter sido antes, mas foi em 2023. Né? Mas eu queria saber de você o seguinte, você teve que passar por uma transição de carreira que não é fácil, de jogador para atleta, onde você se encontra treinando no Sub-17 e hoje você está a um dia de jogar um jogo final do Mundial, onde você pode se tornar campeão mundial como treinador. Eu queria que você fizesse um breve resumo de tudo que você passou no sentido de olhar para trás, as pessoas que te ajudaram quando você começou lá no Sub-17, o que você aprendeu e o Felipe de hoje, que está prestes a jogar esse jogo tão importante na tua vida, que eu te conheço como pessoa e sei da importância desse jogo, mas eu queria que você resumisse esse momento. O que você pensa, o filme que passa na tua cabeça. Obrigado. Próxima. Pô, faltou o café, né? Mas lembrando já dessa história, quando eu fui te dar carona e você derramou café no meu carro, esse dia aí, e como eu sonhava, né, em ser treinador, como a gente já conversava sobre isso, e durante quanto tempo passou pela minha cabeça ser treinador, e perguntando e falando com treinadores e falando com jogadores, e eu tenho certeza que meu passo pelo Sub-17, onde o clube me deu essa oportunidade, porque não é fácil que o clube abra as portas e te dê uma categoria já tão importante para treinar, não tenho nenhuma dúvida que foi uma das coisas mais importantes nessa minha trajetória. Ali eu consegui me experimentar, consegui colocar tudo que eu penso, errei, né, muito, muito mais do que acertei. A base, ela permite você fazer esses testes e eu tive uma conexão muito grande com os jogadores, com os meninos do Sub-17, são todos meus amigos. Eu vejo eles crescerem, alguns fizeram gols já no profissional comigo, então foi uma categoria que me deu toda essa confiança para chegar no profissional e saber como lidar com o jogador, como apresentar uma preleção, como falar no treino, como me colocar no campo, e foi muito importante. Do jogo, isso já preparando para o jogo de amanhã, na verdade foi tudo muito rápido, mas com um objetivo traçado na frente. Eu sempre tive muito claro os objetivos da minha vida. Parece que o tempo voou, foi muito rápido, porque a única coisa que a gente olha sempre é o próximo jogo, a vitória, o título e o que está pela frente. Então, esse é meu objetivo. O jogo de amanhã, tu me conhece bem, quantas e quantas horas estamos estudando durante o ano para chegar nesse momento aqui, e amanhã, a partir do momento que o juiz apitar, desfrutar e que vença o melhor. Então, acho que podemos acabar agora, né, com a pergunta do Diego. A missão está cumprida. Obrigado. Você falou aqui, depois do Mundial, que nasceram muitos Arthurs, Leandro, mas Leovejudo não nasceram muitos. Né? Eu ia falar. Mariana. Eu ia falar, mas deixa eu falar. Ué, tem muito café aqui na minha xícara ainda. Acabou não. Tem a coletiva toda, tem o treino do Flamengo. Você achou que ia acabar? Não, a gente começou pelo final, pela última pergunta, que era do Diego Alves. Eu quero lembrar você que você pode garantir o clube de benefícios do Pix do Milhão. Com o clube de benefícios do Pix do Milhão, você troca por produtos e experiências. Cara, é espetacular. O preço está super em conta.
e você concorre a 3 prêmios de R$1 milhão, tá? Isso aí é um bônus, tá? É um clube de benefícios, você troca pontos por experiências, aí você ganha o direito de participar de premiações. Dia 31, prêmio da virada, 3 prêmios de R$1 milhão. Dia 2, um prêmio de R$2 milhões, são 5 milhões em prêmios e mais muitos prêmios de R$100 mil instantâneos. Raspou, ganhou, é Pix na conta. Garanta agora mesmo, aponta o QR Code para cá, né? Só apontar para cá. E também todos os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado e descrição. Cara, vamos lá, que essa coletiva tá boa. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Hoje no mundo, quantos Arthurs tem no Brasil, né? Por causa do Zico, quantos Leandros, né? Vocês sabem bem que é uma geração que marcou uma época, que fez os pais levarem os filhos pequenos por estádio durante anos, com o Flamengo mal e eles lá apoiando, 40, 50 milhões de torcedores por causa daquela geração mágica. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Mas como eu repito o que eu falei para tua companheira, esse grupo tem o interesse, o sonho de fazer a própria história, que estamos construímos aí com todos esses títulos que conquistamos nesse ano, e com essa possibilidade de colocar uma segunda estrela no peito também ficar marcado, né? Fazer o Flamengo ficar maior ainda. Isso vai aumentar ainda mais a geração de 81, vai aumentar ainda mais a geração de 19, de 22, todas elas que conquistaram grandes títulos. E quem vai ganhar com isso é o Flamengo. Então esse é o principal, acho que passa na nossa cabeça, é fazer a nossa própria história, colocar nossa foto na parede e ficar marcado. Felipe, Simon Ledo do Coluna do Fla. Esse vai ser o terceiro confronto, então, contra um gigante europeu esse ano, né? A gente teve o Chelsea, que o Flamengo se superou, fez aquela virada histórica, aí depois teve a queda contra o Bayern, e o torcedor comenta muito sobre isso, assim, o que é esse confronto com o PSG? Parece mais esse time, por mais que você elogie bastante, diga que é o melhor do mundo, ele lembra mais o Chelsea, que venceu o próprio PSG lá na Copa de Clubes, ou parece mais o Bayern, assim, na forma como você vê o adversário, por mais que seja um time diferente? O que o torcedor pode esperar? Na minha opinião, um time bastante similar ao Chelsea, porque o Bayern é uma equipe fisicamente muito forte, muito forte. O Paris, o que é questão de força física bruta mesmo, não é nesse mesmo perfil, são jogadores mais leves, mais ágeis, mais rápidos do que ao Bayern, um pouco similar com o que é o perfil de jogador do Chelsea, que não dá nem para comparar, porque são equipes totalmente diferentes, os três, né? Que jogam de uma forma até parecida em alguns momentos, em algumas fases do jogo, mas pelo físico, poderia dizer que é um pouco mais similar ao Chelsea, mas são adversários diferentes, planos de jogo diferentes, sistemas, estruturas, bola parada, tudo, absolutamente tudo diferente. Então, jogo novo. Até não ganhar Libertadores, o nosso time não sabia jogar Libertadores. E era um time experiente. Foi o que eu escutei a temporada inteira. Me desculpe, mas foi o que eu escutei, que o nosso time não sabia jogar Libertadores, que era um time sem alma e um time que não era cascudo. E agora ganhamos, e agora de repente fica um time com experiência. E eu não penso nisso, eu penso na qualidade do jogador, em como ele lida com diversos tipos de situações no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou contra uma das equipes mais experientes da Europa, que era a Inter de Milão, contra uma das melhores defesas da Europa, que era a Inter de Milão. E muito experiente, uma equipe muito jovem. Nós, na final da Libertadores, vencemos com uma equipe teoricamente mais experiente contra uma equipe mais jovem, que era do Palmeiras. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é o que as decisões que eles tomam com bola e sem bola dentro do que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Então, como são bons, eu sempre espero, e já conheço, espero a melhor versão deles no jogo de amanhã, e tenho confiança que eles vão estar no seu melhor momento, até mesmo porque tiveram tempo para descansar. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar.
Em 2019, né, você disputou aquela final contra o Liverpool, um jogo super duro também entre as duas equipes, foi para a prorrogação. E eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco o que você vê de diferente daquele Flamengo de 2019 para esse Flamengo de 2025. O que esse Flamengo de 2025, de repente, tem de vantagem em cima daquele Flamengo de 2019, né, que não conquistava títulos há muito tempo e chegou aqui depois de conquistar aquela Libertadores da forma que foi. Quais são as diferenças que você vê desses dois times e o que você vê que pode ser um ponto positivo dessa vez? Na verdade, nunca parei para pensar na diferença das duas equipes. São duas equipes que fizeram história, mas são equipes muito diferentes. Daquele grupo só estão o Arrascaeta e o Bruno Henrique como jogadores. Não tem mais ninguém, né? Não tem mais, acho que não tem mais ninguém daquele grupo. É isso. Daquele grupo não tem mais ninguém. E é contra um adversário diferente, então acho que é um contexto que não dá para comparar, seria até injusto. Aquele grupo fez aquela história, foi linda, foi uma história de amor com o torcedor, foi um grupo que marcou história, e agora esse grupo de jogadores, que são praticamente todos novos no clube, que querem fazer sua própria história, querem ficar marcados também. Para isso, nós temos que não nos comparar, senão ir atrás de fazer a nossa história. Eles estão gritando, pega a xereca. Climinha muito animado aqui. Mais um dia de treino. Mais um dia com essa brincadeirinha que eles gostam, ó. Muito bom. Acho que esse caminho. O clima que a gente ama. Bruno Henrique brincando com o Diego Alves, ó, chamando ele para vir jogar. Muito legal essa interação com o Diego, né? E segue aqui o treino. Royal aqui também, Danilo voltando. Muito bom. Todos eles ali aquecendo bem, ó. Agora sim, ó. O treino efetivamente começou e eles estão lá aquecendo. Pessoal dos cases, vão deixando os cases meio montados. Momentos finais aqui, ó, do treino, que é liberado pra gente, né, esses 15 primeiros minutos. Mas só para vocês acompanharem mais um pouquinho aqui, ó, todo mundo muito animado. Treino intenso, tá? Já deu tudo certo. Tô muito confiante, seremos, hein? Ó, seremos. E todos eles acreditam nisso também. Plata ali brincando. É isso, já deu tudo certo.
Agora tá completo. Todo mundo participando de maneira intensa. É isso aí, esse currículo aí eu não posso. Eu acho que eu posso ir pro Brasil, né? Depois desse não pode. Esse aí a gente... Um detalhe aqui que eu reparei, Pedro tá treinando e toda hora ele coloca a mão na coxa esquerda. Ele para e coloca a mão, volta. Vamos lá, acompanhar um pouquinho do treino dele e mostrar pra vocês. História, hein? Primeiro que é verdade o que ele diz, quando você veste a camisa, você pertence, né? Nesse momento que você assina um contrato, você pertence ao Flamengo. Existe alguma coisa que te faz sempre dar o algo a mais, né? Conquistar títulos de forma incríveis, como foi, por exemplo, em 2019, aquela virada, repetir praticamente o mesmo feito no mesmo estádio esse ano contra um adversário que tínhamos perdido. Então, existem essas místicas, né, que levam a acreditar que sempre tem um algo a mais. Mas o futebol é feito de jogadores, os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. Amanhã é um adversário que também fez história. Os dois fizemos história. O Paris ganhou sua primeira Champions. Tem jogadores, todo mundo conhece, são os melhores, talvez, aí do mundo. E tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Não falamos do jogo do Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern. Vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada. E é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final, tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. O Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. É possível, claro que eu acredito, é claro que eu transmito isso para os jogadores. No futebol tudo é possível, mas não só por palavras, senão porque eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu assumi, desde o momento que eu vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam, a ambição que eles têm. Então, esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Como eu acredito tanto neles, eles também, obviamente, que acreditam que é possível. Nós jogamos contra o adversário. Esse ano não foi fácil. Vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tenho nenhuma dúvida que o PSG nos vai colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar todas as fases do jogo para poder, repito, fazer o jogo perfeito e vencer o jogo. Pô, não tinha visto essa fala dele. Sempre assisto as coletivas, né? Mas não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes.
os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né, do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Bom, o Chelsea fez um jogo perfeito, né, contra o PSG, soube anular bem. O ataque deles era outro contexto, repito, outro tipo de grama, outro tipo de clima, estava calor. Outro momento do ano também, os clubes vinham no final de temporada, mas o Chelsea soube machucar o Paris, principalmente quando tinha a bola, né? Fez o Paris sofrer com alguns detalhes e até deram um caminho para várias outras equipes poderem fazer a mesma coisa a partir daquele jogo. Isso é verdade, mas é outro Paris, perderam, por exemplo, um dos seus melhores jogadores, que é o Hakimi. Isso tem alguma implicação, alguma mudança também na equipe deles, mas não tenho dúvida que eles têm um elenco, né, com muita qualidade para poder repor essa peça e ser sólido do mesmo jeito que eles foram na temporada passada. E o jogo do Corinthians contra o Chelsea, como você bem falou, foram 13 anos atrás, né, se eu não me engano, e o futebol mudou muito desde então, e você vê o nível do futebol europeu e também o nível que está aumentando e a competitividade do futebol brasileiro. Então, um jogo, tudo pode acontecer. Nos últimos anos sempre caiu do lado deles, mas esperamos que a gente possa reverter essa história. Foram algumas mudanças, né, que influenciaram bastante. Por exemplo, que o zagueiro ou algum jogador pode receber a bola dentro da área no tiro de meta. Essa foi uma mudança muito grande também, que influenciou muito na saída de jogo no futebol moderno. Mas essa verdade, como você falou, antes da pandemia eram 3 trocas, né? Eu sempre penso, muitas vezes, as trocas, o jogo pede, né, elas, o treinador ele tem que sentir, muitas vezes a gente acerta, erra, dependendo do que está acontecendo no campo. Não só isso, senão que com a prorrogação você pode somar uma sexta ainda. Então, claro, se você começa com 10 jogadores e depois você acaba com desses 10, só 4 acabam, uma prorrogação, por exemplo, então claro que o time se desvirtua. Isso também temos que ter cuidados como treinador para o time não perder a estrutura, a solidez e a estabilidade que está desde dos jogadores que começaram. Então, foi uma mudança grande, beneficia muito os times com um elenco superior, talvez financeiramente, com um elenco grande, mas não, acho que foi uma mudança boa até mesmo para diminuir o número de lesões. Não sei se isso aconteceu, mas no meu caso eu acho que foi uma mudança para o bem do futebol. Sim, bom, não só o Paris, senão a maioria dos jogos eles se definem no domínio territorial, no meio campo, né? Claro que tem 3 jogadores desse nível que você falou, que são tão dinâmicos, poderosos fisicamente, que são capazes de cobrir muito campo, fazer muitos quilômetros e fazer quase 2 funções, duas posições em uma. É muito difícil de você defender. Então, até mesmo porque, como se são jogadores que são tão dinâmicos, você tem até dificuldade em dar referências para os teus marcadores para poder seguir essas marcas, né? Então, claro que são várias equipes que jogaram contra eles, todos tentaram estratégias diferentes e poucos conseguiram neutralizar, porque é um time que tem muita qualidade, sabe sair da pressão, tem muita velocidade na hora que é pressionado também, e precisa da bola longa. Tem jogadores que tem muita velocidade, tem muito perigo e poderio ofensivo. Então não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions, e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo. Nunca é esse com bola ou sem bola, nunca é nesse pensamento. Primeiro o momento do jogador, o momento da equipe, o que a equipe precisa. Eu sempre penso no que vai ser melhor para a equipe.
com bola e sem bola. Para mim, não separo essas duas fases, elas vão juntas. E claro que é fundamental que os jogadores entendam o que fazer sem bola e também com a bola. Então eu vou ainda, na verdade eu já sei, mas ainda tem mais um dia até amanhã para poder ver como estão sentindo os jogadores, o momento deles, as características que a equipe precisa para poder definir o melhor 11, na minha opinião, que pode neutralizar e principalmente jogar contra o PSG. Felipe, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, você chega agora ao fim do seu primeiro ano completo, né, como treinador profissional, e nesse tempo você enfrentou equipes que podemos chamar de menor investimento, enfrentou grandes equipes do Brasil, da América do Sul e gigantes europeus. Eu queria entender um pouco de você, quais as principais diferenças na hora de preparar a sua equipe, seja para enfrentar um time de menor investimento, um time da América do Sul ou até mesmo um gigante europeu como o PSG. Obrigado. Não muda. É basicamente a mesma história sempre, né? Estudamos o adversário, preparamos o que é um plano de jogo e em função também das características dos nossos jogadores e o modelo de jogo que o Flamengo pede, e a partir daí, se o adversário tem menos qualidade ou mais qualidade, vai definir aonde a gente vai jogar, se é perto da área do adversário ou se é perto da nossa área. Mas os jogadores estão preparados para todo tipo de fases e contra todo tipo de adversário. E aí, dentro do campo, eles que são os que colocam a mágica, né, fazem a mágica acontecer. Felipe, tudo bem? Permita voltar um pouquinho a essa questão dos seus enfrentamentos, né, com o Luiz Henrique como, na sua época de jogador, ele como já técnico. Eu queria perguntar para você, você falou bastante empolgado sobre como vocês tinham muitas estratégias, né, para conseguir vencer aquele Barcelona, um time histórico. Quais qualidades do Atlético, do Diego Simeone, ou pelo menos das melhores versões do Atlético do Diego Simeone, você gostaria de ver no seu Flamengo amanhã contra o PSG? O que eu venho vendo durante quase todo o ano, que é a competitividade, a maneira com que a minha equipe compete. A minha equipe sabe sair jogando dentro da área, com um goleiro, sabe sair com saída média, sabe sair também longo. A minha equipe sabe marcar pressão, mas também sabe baixar o bloco e marcar e sofrer todos os 10 atrás da linha da bola em algum momento. Sabe até jogar com um a menos. Já passamos até por penalidades esse ano. Então, porque é uma equipe muito competitiva. E isso é talvez a maior, que eu vejo, coisa mais similar entre as duas equipes, a maneira com que eles competem, como eles vibram por cada bola, como eles apoiam o companheiro quando o companheiro erra, e quando a equipe está sofrendo, sofrem todos juntos. E quando está pressionando, também pressionam todos juntos. Isso para mim é o que mais reflete aquele Atlético e o que mais me deixou orgulhoso da minha equipe hoje. Nunca paro para pensar nessas conquistas individuais, nunca foi uma coisa que me mexeu nem como jogador, nem como treinador. A única coisa que me move é ser campeão. É a única coisa que passa pela minha cabeça. Hoje amanhã nós vamos ter a oportunidade de disputar mais uma final. Existem jogadores que jogam toda a carreira e nunca jogaram uma final, ou uma semifinal de uma competição importante. E hoje nós estamos com essa possibilidade. Então a única coisa que passa pela minha cabeça hoje é estar o melhor possível mentalmente para traçar o caminho para os meus jogadores e que eles entendam muito bem nosso plano para poder vencer esse jogo, que vai ser muito complicado contra o PSG, e sermos campeões com a camisa do Flamengo, que é a nossa grande motivação.